Ontem nós vimos bastante sobre a visão da igreja. É um assunto bastante vasto e que levaria várias reuniões para a gente poder entrar em mais detalhes. Mas durante a conferência, no final da conferência agora, na instância, nós vamos falar um pouco mais e depois da conferência vamos continuar nesse mesmo encargo. Como já falamos para os irmãos, né, na conferência internacional, nós vamos falar sobre o coração da Bíblia. Vamos ter 4 mensagens sobre Gálatas, 4 de Colossenses, 6 de Filipenses e 2 mensagens de Efésios. E depois da conferência, talvez 2 ou 4 mensagens de Filemão e mais 2 de Efésios. E vamos ver o que mais vamos acrescentar dos outros livros também. Então nós vamos ver o coração da Bíblia. E o coração do coração da Bíblia é Efésios. Efésios. Então ontem nós vimos, só para recapitular bem rapidinho, nós entramos em alguns detalhes, mas só na parte, irmãos, da verdade. E o que nós enfatizamos ontem é que todos esses aspectos têm uma coisa comum. Uma coisa muito comum. E esse item comum de todos esses itens da igreja que nós vimos é a unidade. Não pode haver divisão, não pode haver separação. Esse conceito, irmãos, é o conceito divino. E eu rogo a vocês que orem ao Senhor para você receberem a visão da igreja. Porque essa visão é o que vai nos governar e vai nos preservar até a volta do Senhor. Muitos passaram no nosso meio, tinham visão, mas depois com o tempo, por causa de situações, por causa de ambição, por causa de mágoas, de ofensas não perdoadas, então o que aconteceu? A visão ficou turvada, ficou embaçada. E quando perdemos a visão, perdemos o rumo e nós saímos da rota. Nós não podemos culpar ninguém. O mundo hoje está aí para isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Hoje no mundo, tudo é para tirar você da vida da igreja. É para tirar você da vida da igreja. Nós precisamos permanecer no Espírito. A nossa única salvação é permanecer no Espírito e termos a palavra. Por isso que ontem eu gastei um tempinho também, no começo da reunião, para falar para os pais, para falar para os casais, que no mundo de hoje, a grande guerra, não é só o mundo, não é só o pecado, que ainda são problemas na igreja, mas a grande batalha agora, antes da vinda do anticristo, tempo do fim, a grande batalha é a batalha contra as ideologias, que vão saturar a igreja nesse tempo do fim. Especialmente, irmãos, Satanás, ele faz as coisas bem feitas. Ele faz as coisas de uma maneira intensa. Ele vem solapar a base da igreja. Ele não vem solapar aquele que tem 50, 60, 70 anos. Ele sabe que muitos deles têm a base da verdade. Ele entra na geração nova. As crianças, os adolescentes. E hoje você sabe, irmãos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, não leem muito a Bíblia. Não tem a base. Então eles são vítimas fáceis. Hoje, o grande meio de comunicação é a mídia. Tudo pela mídia. Tudo através do vídeo. Vem pronto já. A pessoa recebe a impressão e já fica impressionado, já fica gravado e já passa adiante. É assim que as coisas se divulgam. Por isso que nós queremos encorajar os irmãos não ficar só na mídia. Mídia é muito bom para a comunicação. Eu também uso. Mas nós temos que ler mais. E a leitura é uma coisa, irmãos, que está desaparecendo praticamente. Quando você lê a Bíblia, quando você lê os livros, quando você assiste a mídia, uma parte do seu cérebro é ativado. E a outra parte, que é a parte que você ativa quando você lê, aquela parte vai morrendo. Aquela parte é a parte, irmãos, quando você lê, você ativa uma parte do seu cérebro que Deus criou. Você analisa, você tem a convicção, você vê, você crê ou você refuta. Esse exercício é bom para fortalecer a sua fé. Então você tem a convicção. Você entra em profundidade. Hoje o mundo, o que o mundo faz?
O mundo, através do mistério da iniquidade que está se propagando, está se multiplicando, levando todo mundo a se esfriar, a ficar morno. O que o mundo quer hoje é a massificação. Massificação. Todo mundo é um número só. Todo mundo pensando igual. Vem um vídeo, vem uma ideia, todo mundo pensa igual. Ninguém mais pensa. Por isso que os jovens hoje não pensam. Todo mundo quer se enturmar, quer fazer parte do grupo. Aquela pressão dos pares. Em inglês chama peer pressure. Em português é pressão dos pares, dos iguais. Todo mundo tem que ser igual. Quando você é diferente, você é excluído do grupo. Então, essas são as coisas do tempo do fim. Hoje a igreja está marginalizada. Antes a igreja estava no centro. Os valores morais da igreja, os valores morais bíblicos, os valores divinos eram o centro das constituições dos países. Adultério era considerado pecado, homossexualidade era considerado pecado, até crime na legislação de vários países. Hoje não. Hoje tudo é aceito, tudo mudou, as leis mudaram, isso é o tempo do fim. No tempo do fim fala claramente que o anticristo vai mudar as leis. Isso ele vai mudar lá em Jerusalém, com relação às leis dos judeus. Mas o mistério da iniquidade já está mudando as leis hoje. Hoje, adultério, fornicação é aceito numa boa. É totalmente aceito. Casamento do mesmo sexo é aceito. Hoje os psiquiatras e psicólogos já não consideram a homossexualismo como uma anomalia, é uma coisa normal. E as leis dos países estão mudando. Começando pelos Estados Unidos, está se espalhando pelo mundo inteiro. Irmãos, eu quero rogar a vocês, dediquem mais tempo à Bíblia e à leitura dos nossos livros. Essa é a nossa única salvação. E encoraje seus filhos a ler. Para os seus filhos pequenos, todo dia os pais têm que ler com eles. Ou o pai ou a mãe, ou os dois, têm que ler com eles. Uma história da Bíblia. Tem muitos livros infantis bíblicos muito bons. Você dá uma olhadinha, tá? E lê para eles. Existe a Bíblia infantil, muito boa. Todos os dias tem que ler. Tem que ser um hábito deles. Quando eles crescerem, eles vão ser ávidos leitores. Eles vão ler e eles vão ter convicção. Não vão se deixar levar pela opinião dos outros. Eles vão formar a sua própria opinião. Isso é importante, irmãos. É importante. Quando vier, irmãos, a grande perseguição. Tá? Claro, quem ficar na grande tribulação vai ser muito perseguido. Mas hoje já existe isso. Nos países de governo totalitário, a perseguição é muito grande. Nós conhecemos histórias de irmãos nossos que ficaram em campos de concentração por anos. Depois foram tirados e eles foram no campo de concentração para serem reformados. Depois de vários anos, 1 década, 2 décadas, foram levados de novo para negar a fé. Muitos deles falaram que estavam cansados demais e negaram a fé. Mas muitos falaram, não, eu não crio no Senhor Jesus para negá-lo. Eu vou continuar até o fim. Isso é convicção, irmãos. Isso é convicção. Isso que vale a dizer, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que o inimigo quer fazer hoje, está em Daniel capítulo 9, é nos desgastar psicologicamente, é nos desgastar fisicamente. Ele não consegue afetar o nosso espírito, porque a Bíblia fala em 1 João, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não consegue tocar no nosso espírito, mas ele consegue tocar nossa alma, tocar o nosso corpo. E ele vai nos desgastando. Chega um momento que você não aguenta mais e você se entrega. Se você não tem a base da palavra de Deus, se você não tem raízes, chega um momento que você não aguenta. Então, você não consegue perseverar até o fim e não vai ser salvo. Seria lamentável, irmão, se alguns de nós nadar e não morrer na praia. É isso que acontece, né, irmãos? Então, nós precisamos da palavra de Deus. E é por causa disso também que nós sentimos de renovar a nossa visão, a visão da igreja. Então, ontem nós falamos vários itens. Nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo,
A igreja é a obra-prima de Deus. A igreja é um novo homem. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja é a habitação de Deus em nosso espírito. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o guerreiro corporativo. Como corpo de Cristo, a ênfase aqui é a vida. Nós temos todos a vida de Deus que nos une. E no corpo não pode haver divisão. Você nunca vê uma pessoa cortando o braço, deixando o braço do lado. Só se for uma prótese, daí você pode tirar e colocar de lado. Quando falamos de um corpo, eu não exponho o corpo aqui. Aqui está um braço, aqui está a perna. Não, é um corpo só. Não pode dividir. Dividiu, está morto. Tiradentes, ele foi enforcado e o seu corpo foi esquartejado. O inimigo quer esquartejar o corpo de Cristo. É isso que ele quer fazer. E a igreja, como obra-prima de Deus, a ênfase aqui é o fino trabalho de Deus. O fino trabalho que Deus está fazendo em você. Você é um detalhe de uma obra-prima inteira. Sem você, a obra-prima não tem a beleza. Você é o detalhe. E cada detalhe é diferente. E a igreja como novo homem, aqui a ênfase é a pessoa. Não é só um corpo, tem uma personalidade. Não é um corpo que está em coma. Um corpo vivo ainda, mas está em coma. O coração está batendo, mas já não tem a pessoa. Nós somos a pessoa. A pessoa da igreja é Cristo. Por isso a igreja é um novo homem. E como novo homem, nós vimos bastante ontem. O mundo é o velho homem, onde tem a parede da separação. É tudo. Todos os versículos nós lemos sobre o novo homem é ambos, ambos, ambos. Quem que é esse ambos? São as divisões. Homem e mulher, as classes, os ricos e os pobres, os cultos e os incultos. Né? Esta raça, aquela raça, branco e negro, japonês e chinês, brasileiro e argentino, corintiano e palmeirense. Torcida também, os torcidas se matam. O marido e esposa, é isso aí. Mas Deus, o que Jesus fez na cruz? Ele derrubou a parede da separação. Então, irmãos, nós precisamos derrubar a parede da separação que é a nossa mente. Então é o novo homem. A igreja como reino de Deus. A ênfase aqui é o governo. É a autoridade de Deus. E na Bíblia nós falamos muito recentemente sobre a iniquidade. O mistério da iniquidade. Iniquidade é falta de equidade. Equidade é a característica de um juiz que julga com equidade, com igualdade, com justiça. Aqui a ênfase é mais equidade, igualdade. Um juiz tem que ter igualdade. O senso da justiça é igualdade. Mas aqui, essa palavra iniquidade no português não traduz exatamente a palavra. A palavra em inglês sim, porque a palavra no grego é sem lei. A palavra em inglês é lawless. Law é lei, less é sem. E lawlessness é o substantivo abstrato de sem lei, é a condição sem lei. Daí eu pesquisei um pouco nessas últimas semanas e encontrei uma palavra boa. Anarquia. É uma palavra boa. O A é sem. Arquia é governo, autoridade. Anarquia é sem governo, sem autoridade, sem lei. Quando o país entra em anarquia, é que o governo não tem mais poder para fazer nada. O povo toma conta das ruas e daí tem tiros, assaltos, saques. É o que está acontecendo no mundo hoje. Não existe mais a autoridade de Deus. É uma anarquia, é sem lei. Quando vier o anticristo, é anarquia. Hoje é anarquia moral. Não tem mais lei. Tudo pode, tá certo? Então, mas na igreja, Jesus Cristo é o rei. Quem é o rei da sua vida? Jesus Cristo. A igreja é o único lugar. Hoje, nesse salão, não tem anarquia. Nesse salão, Jesus Cristo reina. E na sua casa, Jesus Cristo tem que reinar. Tá? Então, essa é a igreja. A igreja é uma miniatura do reino de Deus, onde Jesus governa e Ele reina. Por isso que Jesus ora, e essa deve ser a nossa oração. Venha o teu reino. A igreja é a família de Deus. Quando fala de família, dá vontade de tirar essa gravata e terno e pôr uma bermuda e um chinelo aí. Né? Quando você vai para casa. Uma pessoa que é policial, tem aqui vários policiais, né? Quando vai para casa brincar com os filhos, você não brinca com os filhos com cacetete, com revólver do lado, com coturno, com uniforme.
né? Quando o marido, que é policial, vai dormir, de noite vai dormir com a esposa, não vai dormir de coturno. Né? Daí, quando chega em casa, ele é o pai, é a família. A família aqui, irmãos, a ênfase é o desfrute. Que desfrute aqui, né, irmãos? Hoje na mesa do Senhor, o que nós temos aqui? A família. A família. Temos aqueles irmãos que são os pais, que cuidam. Temos irmãos e irmãs. E numa família também, as briguinhas fazem parte da família. Qual de nós não teve filhos que brigaram? Hein? Filhos que não brigaram. Todos os nossos filhos brigaram. Faz parte da família, mas é uma família só. É a vida, o desfrute. A habitação de Deus, a casa de Deus. Isso aqui não é só para nós, é para Deus. Deus encontra descanso na sua casa. Eu tenho certeza absoluta que Deus descansou hoje aqui nesta reunião. Enquanto nós nos lembramos do Senhor partindo o pão, Jesus e Deus estava descansando. Oh, a igreja é meu lar. Jesus estava cantando, a igreja é meu lar. Né? Nós cantamos a igreja é meu lar, mas Jesus também canta, é meu lar, é meu lar. E ontem nós mostramos para irmãos que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. E usamos versículos de Isaías 66:1 e Zacarias 12:1. Fizemos aquele método comparativo do estudo e mostramos que quando Deus fala assim, se Deus falasse hoje o versículo, falasse, cadê a minha casa que vocês estão me construindo? Cadê o lugar do meu repouso? No outro versículo mostra que é o espírito humano que Deus criou dentro dele. E a igreja também é a noiva. Nós somos a noiva do Senhor. Nós estamos comprometidos com o Senhor. Por isso que na igreja não pode haver impurezas. Não pode haver outros amores. Como igreja, nós amamos unicamente o nosso noivo. E quem guardar-se para o Senhor na igreja, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E a igreja também é o guerreiro corporativo. A igreja é a única entidade que luta pelos interesses de Deus aqui na terra. Tudo é contra os interesses de Deus. Só a igreja é o testemunho de Jesus Cristo. Só a igreja é que luta pelos interesses de Deus. Isso é um resumão do que foi falado ontem. Deixamos um item fora e nós vamos falar hoje de manhã para completar o assunto da visão da igreja. Nós temos ainda vários assuntos para falar sobre a visão da igreja e no final nós vamos entrar um pouco na vida da igreja. Nós não vamos ter tempo suficiente. Eu falei para vocês, o material aqui é para 4 a 6 reuniões. Nós estamos tentando resumir em 2 reuniões. Então, vamos ler agora, irmãos, Apocalipse. Nós vamos ver agora a igreja como o candelabro de ouro. Tá? A igreja como um candelabro de ouro. Na nossa versão fala candeeiro, mas a palavra mais adequada é candelabro. Candeeiro é só um pavio e uma lâmpada só. Candeeiros são 7. Candelabro é 7. Candelabro. Tá? Por exemplo, os judeus, né, têm o seu candelabro. Não é candeeiro, não. Candeeiro é só uma coisa só. Tá? Então a palavra correta é candelabro. São 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. Tá? Então vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Aqui, irmãos, João estava na ilha de Patmos. E ele escreve aqui, irmãos. Vamos começar a ler do versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Em todas as epístolas, nos evangelhos e nas epístolas, o Deus triuno, esse Deus maravilhoso, que nós não conseguimos entender com a nossa mente, e não tente entender mesmo, como é que ele pode ser 3 e ele ser 1? Por isso que a gente chama Deus triuno. Ele é o único Deus. Deus único, é um só Deus. Mas quando ele se relaciona conosco, ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo. O Pai é aquele que planejou tudo desde a eternidade passada e nos escolheu e nos predestinou. O Filho é aquele que no tempo trouxe o plano do Pai para nós, através da sua redenção, da sua morte na cruz, e nos comprou de volta para o Pai.
E o Espírito é aquele que vive em nós hoje e aplica tudo que o Pai planejou e o Filho realizou. O Espírito é separado do Pai e do Filho? Não. Não. Quando o Espírito veio, ele trouxe o Pai e o Filho para dentro de nós. É o único Deus. Único Deus. Não tentem, irmãos, usar a matemática, usar nossa mente geométrica, nossa mente cartesiana, tridimensional, para aplicar a Deus. Simplesmente aceite o fato e diga assim, ó, nosso Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Né? E desfrute. Quem gosta de comer um sanduichão? Hein? Quem gosta de comer um hambúrguer bem feito? Hein? Quando você come um hambúrguer, não vi ninguém abrir um hambúrguer assim. Aqui está a carne, aqui está o queijo, aqui está o pickle, aqui está o alface, aqui está o tomate, aqui está o molho. Eu vou comer agora o tomate. Eu vou comer agora só o queijo. Não. Quando se desfruta o seu hambúrguer, você dá uma bocada e é tudo de uma vez. Então não tente analisar o Deus triuno. Simplesmente desfrute o nosso Deus. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Então nos evangelhos é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas, irmão, nós temos de admitir que hoje vivemos nos tempos apocalípticos. E em Apocalipse é diferente. O Deus triuno é apresentado para nós de uma maneira maravilhosa, bem diferente. Olha só, aqui fala o seguinte, João às 7 igrejas, então essa palavra é para 7 igrejas, tá? Que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. E agora vem a saudação de Deus, do Deus triuno. Então primeiro é o Pai. Quem é o Pai? O Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Então o segundo vai ser o Filho, né? Mas não, olha só. O segundo é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Mudou a ordem. E terceiro é da parte de Jesus Cristo, que é o Filho, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E quando fala do Espírito, daí tem um problema teológico, doutrinário. Aqui fala 7 espíritos. Puxa, nosso Deus era 3 em 1, agora são, deixa eu ver, o Pai, mais 7 é 8, mais o Filho é 9. 9 em 1? Como é que é o negócio aqui? Então temos o Pai, o Espírito número 1, o Espírito número 2, o Espírito 3, o Espírito número 4, o Espírito número 5, o Espírito número 6, o Espírito número 7 e o Filho. É isso? Não. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. É um Espírito só. Por que fala 7 Espíritos? É 7 vezes intensificado. Na era em que nós vivemos hoje, irmãos, só uma lampadinha de 100 watts já não dá mais. As trevas são muito intensas. Você precisa de uma lâmpada de 700 watts. Hoje as trevas são densas. Irmãos, Deus precisa iluminar a mim e a você na igreja. Muito mais. Não é só isso, irmãos. A igreja hoje, para ter influência no mundo, precisa intensificar a ação do Espírito. Nós não podemos mais ser mornos, passivos, como nós éramos antes. Irmãos, hoje Deus depende da igreja. No tempo do fim, a igreja tem que cumprir o seu papel. Eu tenho lido bastante, irmãos, livros sobre a revolução moral, revolução sexual, questão da homossexualidade, questão, irmãos, do casamento do mesmo sexo. Tem vários fatores. Um dos fatores é o desenvolvimento da ciência. Daí, por exemplo, a pílula, os métodos anticoncepcionais. Isso encoraja sexo fora do casamento. Então, antes, se evitava isso para não ter gravidez. Mas com o avanço da ciência, daí liberou. Então, esse é um dos fatores. Segundo fator, a lei. Houve a mudança das leis. Terceiro fator, a opinião dos psiquiatras e psicólogos. Falaram que isso não é mais doença, isso é normal. E o quarto, o silêncio da igreja. A igreja fica assistindo passivamente. A igreja no século XVIII, século XIX, século XX, século XIX e XX, começo do século XX, teve forte influência na sociedade. Século XVII e XVIII também. Especialmente através dos ingleses, norte-americanos, a Constituição era baseada na Bíblia. No século XIX, século XX, através do Evangelho, se espalhando no mundo inteiro.
na conferência de jovens, houve a biografia, a encenação da biografia de vários homens de Deus, da Reforma. A igreja não era silenciosa, não. Mas hoje a igreja está em silêncio. A igreja aceitou, simplesmente. Então, irmãos, a igreja deixou de ser um candelabro. A igreja puseram o quê? O alqueire. Cobriram a luz da igreja. A igreja precisa voltar a brilhar. 7 vezes mais intenso. Então, irmão, na nossa localidade não podemos ficar quieto, não. Ficar passivo. Nós precisamos levar essa palavra. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Amém? Então aqui são os 7 espíritos, depois Cristo. Bom, vamos avançar. Daí vamos para o versículo 9. Versículo 9 fala o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Irmãos, olha só. Essa é a nossa vida hoje. Eu já vou misturando um pouquinho, irmãos, com a vida da igreja, tá? Apesar de Ana falar sobre a visão da igreja, eu já vou misturar um pouquinho com a vida da igreja. O que é a vida da igreja? A vida da igreja é uma vida de tribulação. Porque nós estamos num mundo totalmente contrário a nós. É muito mais fácil abandonar a igreja e viver como no mundo. Daí não tem tribulação. Mas a vida da igreja é ir contra a correnteza. E você sabe, seguir a correnteza é tranquilo. Mas nadar contra a correnteza é uma tribulação. Alguém quer seguir a correnteza? Alguém quer nadar contra a correnteza? Amém. Não é só isso. Ele é nosso companheiro na tribulação. Isso é encorajador. No reino. Se nós vencermos as tribulações hoje, nós vamos participar do reino. E a igreja é o reino de Deus aqui na terra hoje. E por último, na perseverança. Porque com a tribulação, a tentação é desistir. Então nós precisamos ser perseverantes, permanecer firmes. E eu fico feliz de ver aqui, salão cheio aqui, todas as cadeiras postas foram enchidas. Às vezes eu pergunto, sempre acontece isso. Vocês colocaram 500 cadeiras e encheram 500 cadeiras. O que teria acontecido se você tivesse colocado 700 cadeiras? Hã? Eu sei, mas no empilhado é diferente, ó. Tá? Isso aconteceu dezenas de vezes comigo. Eu coloco 100 cadeiras, 100 cadeiras enche. Coloco 200 cadeiras enche. Isso é falta de fé nossa. Agora que eu me lembrei. Interessante, ó. Justo 500 cadeiras e vieram 500 irmãos. Não é estranho isso? O que teria acontecido se nós tivéssemos colocado 700 cadeiras? O que aconteceu com Eliseu com aquelas vasilhas? Encheu todas. Então, irmão, nós temos que aumentar um pouco a nossa fé. Amém? Isso aí é um parênteses, tá? Não faz parte da mensagem. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor? Estamos todos em espírito? Amém. Aleluia. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. O Miguel compartilhou isso aqui. No mês de junho. Começo de junho. O que quer dizer que você ouviu uma voz atrás de você? Quer dizer que a sua posição está errada. Geralmente você está virado para o lado errado. Vamos estar mais no espírito. Quando a gente está no espírito, a gente vai virar no lado certo. A voz não devia estar atrás de você, devia estar na sua frente. Tá certo, irmãos? Mas graças a Deus que ele se virou. Quando ele ouviu a voz de trombeta, ele ouviu o seguinte: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana, Igreja Universal Reino de Deus, Igreja de Deus e Amor, Igreja Adventista. Assim? O que ele mencionou? 7 cidades. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Daí me voltei para ver quem falava comigo.
E voltando, vi 7 candeeiros, 7 candelabros de ouro. Viu 7 candelabros de ouro. Cada candelabro com 7 lâmpadas. E eram de ouro. E no meio dos candelabros, isso que é importante. Não é só 7 candelabros. Mas no meio dos candelabros havia um semelhante a filho do homem. Com vestes talares. Talar quer dizer que vai até o chão. É veste sacerdotal. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, no peito é onde tem o amor. Jesus estava. Esse homem, esse filho do homem era Jesus. Hoje aqui neste salão, nós temos aqui os candelabros de ouro presentes. O candelabro de Indaiatuba. O candelabro de Sumaré. Candelabro de Campinas. Candelabro de São Paulo. Candelabro de Jundiaí. Candelabro de Valinhos. Vinhedo, etc, etc. E graças ao Senhor, não temos só os candelabros, não. No meio dos candelabros, tem alguém andando hoje. Não sei se vocês têm os óculos corretos, mas estou enxergando alguém andando aqui. Ó. Falei desses óculos ontem, né? Jesus está andando no meio dos corredores aqui, ó. Tá? Com um cinto de ouro cingido à altura do peito. Jesus está aqui para dar um abraço em você. Dizer para você, filho, ser perseverante. Eu vou cuidar de você. Fique na igreja, continue. Você vai ser um vencedor. Tá? Bom, aí irmãos, o que aconteceu? Daí, João viu os detalhes, nós não vamos ler os detalhes, desse filho do homem. 14 fala, sua cabeça e cabelos eram brancos como ova lã, etc, etc. Fala dos seus olhos, dos seus pés, e assim. 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Daí continua falando. Daí, no fim, no versículo 20, ele escreve. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro. Ou seja, de tudo que João viu, só 2 coisas foram consideradas como mistério. As 7 estrelas na mão direita do Senhor e os 7 candelabros de ouro. Daí ele explica. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Hoje nós não vamos falar sobre isso. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então quem define isso é o próprio Senhor. A igreja é o candelabro de ouro. É o candelabro de ouro. Louvado seja o Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer é de ouro. É de ouro. E o segundo é candelabro. Candelabro para que serve? Para brilhar. Para brilhar. Não se esconde um candelabro, Jesus falou nos evangelhos. Mas o candelabro deve ser posto onde? No topo de um monte, para iluminar a todos. Iluminar a cidade. Então a igreja não pode mais ficar escondida, irmãos. A igreja está aqui para iluminar as pessoas à nossa volta. Em cada cidade, irmãos, nós somos o candelabro. Nós somos aqueles. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus nos confiou a sua palavra. E nós precisamos brilhar, irmãos. Brilhar individualmente e brilhar coletivamente. Esse é o último item que nós estamos falando, dos itens da igreja. E é um dos mais importantes. Fala do testemunho do Senhor no tempo do fim. No tempo das densas trevas em que vivemos hoje, a igreja precisa brilhar. E o candelabro, irmãos, também, nós não vamos ter muito tempo para ler, é um símbolo da unidade. Esse candelabro não é que você compra as peças, ou você faz as peças, faz uma haste. Esse candelabro é muito detalhado. Leia Êxodo, é muito detalhado esse candelabro. Tem os cálices, forma de romã, tem as pétalas, tudo, tem a haste, tem o pedestal, tem o pavio, tem o óleo. São 7 hastes. Então, você pensa, então é algo montado. Você faz uma haste, faz 7 hastes, daí você monta, daí você solda e faz tudo. 10 pecinhas
as romãs, as hastes, tudo, daí você, os cálices, daí você solda. Não, a Bíblia fala claramente, é uma peça só de ouro batido. É uma peça só. É um ouro assim, uma peça, daí vem alguém, um artesão, e vai lá, e vai batendo, batendo, batendo. O ouro, sabe, é mais mole, né? Não é um metal duro, é um metal maleável. Daí vai batendo, batendo, vai batendo, 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 vai ficando comprido, daí bate a haste, sai aqui, outra haste vai batendo. Isso mostra a unidade. É a unidade. Não pode separar. Não tem como desmontar. Você compra uma lâmpada ou uma coisa, um abajur da loja, você consegue desmontar. Desosqueia e desmonta. Esse candelabro você não consegue desmontar. É uma peça só. E mostra em todos os itens que nós vimos até agora. A igreja é uma só. Não pode haver divisão. E o ouro representa a natureza divina. Esse pedaço de ouro sólido representa Cristo, que foi batido, golpeado por nós naquela cruz. Na verdade, a vida inteira ele foi golpeado para poder produzir a igreja. Nós somos fruto dos golpes que Cristo recebeu durante a sua vida, os seus 33 anos e meio, dos seus sofrimentos e a sua morte na cruz, especialmente nos últimos 3 dias, o que ele sofreu por você e por mim, para produzir a igreja. E você e eu, por uma coisinha, já vamos embora? Por uma coisinha, nós já vamos abandonar a igreja? Vamos nos dividir? Levar um grupo de irmãos para ir comigo? Isso mostra falta de visão. Falta de visão. Tudo que tem na Bíblia referente à igreja mostra a unidade. O corpo não pode ser dividido. O homem não pode ser dividido, o novo homem. O reino, Jesus falou, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não subsiste. O inimigo vem e toma o reino. O reino não pode estar dividido. Jesus falou, a família pode estar dividida? Não, a família não está dividida, é uma só. A habitação de Deus é a casa de Deus, não está dividido. A noiva, o noivo e o noivo não estão divididos, vamos se casar. O guerreiro, o exército, coletivo, pode estar dividido? O sargento fala uma coisa, o tenente fala outra, o coronel fala outro, e o general fala outro. Daí vem o inimigo e dá risada e pá, derrota o exército. Então tudo, irmãos, que é referente à igreja na questão da visão, é a unidade. A igreja é uma só. Irmãos, gravem isso na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Não pode haver divisão na igreja. Tem 3 coisas, eu vou falar isso que eu aprendi ao longo dos anos na igreja. 3 coisas que Deus odeia. E o castigo de Deus é severo nessas 3 coisas. Primeiro, idolatria. A idolatria ofende a deidade de Deus. Quando você adora um ídolo, seja um ídolo real, ou até mesmo um ídolo, como é que eu vou dizer, simbólico, você ofende, você adora algo além de Deus. Deus entra entre o povo de Israel, quando eles se envolviam com idolatria, o castigo era severo. Segundo, fornicação. O castigo de Deus é severo, porque a idolatria ofende a deidade de Deus. A fornicação ofende a humanidade do homem. Você se contamina. Casado, você daí comete adultério. Se ofende a humanidade. Você contamina a natureza humana. E terceiro, divisão na igreja. Porque ofende o corpo de Cristo. Essas são as 3 coisas, irmãos, que nós devemos evitar a qualquer custo. Idolatria, fornicação e divisão. E o castigo de Deus é severo nesses itens. Estamos falando da igreja, então, tudo que é relacionado à divisão, Deus entra. Pode ser que não entre agora, mas lá na frente vai entrar. E se não entrar ainda nesta era, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, o julgamento vai ser severo. Porque quem causa divisão ofende o corpo de Cristo. Tá? Então vamos continuar. Então aqui o candelabro. Interessante, irmãos. Então se você ler a história, né? Aqui fala os
Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Daí, a partir do capítulo 2, o que você vê? A história das 7 igrejas. Então, irmãos, olha só. Vamos lá, capítulo... Eu não vou gastar muito tempo, porque não vamos ter tempo. Capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu candelabro, caso não te arrependas. No versículo 8 em diante, a igreja em Esmirna. É uma igreja perseguida. Sofreu 10 grandes perseguições. Aqui não há nenhuma repreensão para a igreja, porque é uma igreja sofredora. Jesus só fala para eles no versículo 10, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo aqui tem muita coisa negativa. Versículo 14. Tenho contra ti algumas coisas que tens aí, o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Irmãos, tem coisa mais séria que isso? Versículo 15. Outro sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Tá? Então, algo negativo. Igreja em Tiatira. Ih, rapaz, aí muita coisa negativa. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti... Claro, todas as igrejas têm alguma coisa positiva, mas essas aí tem muita coisa negativa. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Na igreja de Tiatira tinha as coisas profundas de Satanás até. Tá? Eu só vou ler essas coisas negativas. Eu não estou lendo as coisas positivas, que são poucas. Tá? Nessas igrejas aqui são poucas. A maioria das vezes é coisa negativa. Capítulo 3. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de onde tens, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Sim, e no versículo 1, bem em cima, no final fala assim, conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Tá. Igreja em Filadélfia, a partir do versículo 7. Aqui não tem nada negativo também, só encorajamento, coisas positivas. Versículo 14. Versículo 15. Versículo 15. A igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá, de todas essas 5 igrejas com aspectos negativos, eu pergunto para vocês, você ficaria nessa igreja ou não? Vocês são espertos, não responder nada, hein? Vocês ficariam nessa igreja? Ah, aí está o erro. Aí está o problema. Aí está a visão. Ah, mas tem coisa de Satanás. Mas como é que Deus chama a igreja? Candelabro de ouro. É questão de visão. É candelabro de ouro. Porque a igreja está na posição correta. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Deus não falou para nenhum desses, saia dessa igreja. O que Deus fala? Ao que vencer. Olha no final, vamos lá, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso já dá a entender que tem comunhão entre as igrejas. As igrejas não são isoladas, só da minha região. Não, o que o Espírito fala é para todas as igrejas. E tem comunhão entre todas as igrejas. Daí fala assim, ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus não pediu para os irmãos saírem da igreja. Deus falou, você tem que vencer a situação negativa da igreja. Versículo 8 em diante. Versículo 11. Quem tem ouvidos, isso para a igreja em Esmirna, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por quê? Porque com certeza na igreja em Esmirna, com tanto sofrimento, tanta morte, tem gente que fala, dessa igreja eu vou sair. Jesus não falou para sair não, Jesus falou, ao que vencer. Igreja em Pérgamo, com tantas coisas negativas que nós lemos, olha o que fala no final. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Igreja em Tiatira, a pior de todas. Olha o que fala no final. Versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, vai reinar comigo no reino. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja em Sardes, aquela que tem o nome de que vive, mas está morta. Aqui no versículo 5 fala, o vencedor, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja em Filadélfia. Tem gente que vai sair da igreja de Filadélfia? Tem. Fala assim, aqui tem pouca força. Eu quero uma igreja que tenha mais força. Né? E assim por diante. Olha no final. Ao vencedor falo, e coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja em Laodiceia, que é a igreja morna. Versículo 21. Ao vencedor dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqueles que causam divisão, irmãos, o que eles apresentam? A igreja está nessa situação, tem essa coisa negativa, aquela coisa negativa. Então, vamos sair. É isso que Jesus falou? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Enquanto a igreja estiver na terra, sempre vai haver coisa negativa. Me digam uma igreja que não tem coisa negativa. Porque a igreja é feita de homens pecadores, que ainda tem o velho homem, a vida da alma, que ainda são vulneráveis ao pecado, vulneráveis ao mundo. Mas quem não tem visão, separa.
separa. Então, esse grupo que saiu, eles são perfeitos? Daqui a pouquinho vai ser tudo igual, porque é feito de homens. O que aconteceu, irmãos? Uns anos atrás, com aqueles que saíram do nosso meio, eles já se dividiram em 4, 5 grupos já. No Peru, os irmãos que saíram do nosso meio, eles são 4, 5 grupos já. Em todos os lugares é assim, porque não tem a visão. Nós vamos ver daqui a pouquinho que na Bíblia, Deus nos passou uma visão governante. E a visão, o princípio de Deus é, não importa o que aconteça, não pode haver divisão. E a figura, irmãos, a figura do Antigo Testamento, a prefiguração, um quadro é melhor do que 1000 palavras às vezes, entre o povo de Israel, cada um era diferente. Havia a tribo de Dan, que era extremamente pecadora, idólatra. Mas nem assim as tribos de Israel se dividiram. Só depois se dividiram em reino norte e sul. E daí foi a maldição para todos eles. Mas enquanto havia unidade, o povo de Israel era invencível. Depois que se dividiram, daí foi derrota após derrota, após derrota. Perderam o testemunho da arca. Então, queridos irmãos, o que Deus quer hoje é que nós que estamos na igreja, amemos a igreja e cuidemos bem da igreja. Se tem coisa negativa, vamos ter comunhão. Em vez de criticar, vamos ter comunhão, vamos orar, vamos jejuar, pedir para Deus remover. Se não conseguir remover, nós precisamos vencer. Porque senão, irmão, se a igreja é perfeita, a palavra vencedor não tem sentido. Não tem sentido. Vencer quer dizer vencer algo negativo. E vencedor aqui não é só vencer o mundo lá fora, é vencer essas coisas negativas que tem na igreja. Deus cuida da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E eu tenho certeza absoluta. E eu não vou meter minha mão, irmãos, meter a mão na autoridade de Deus. A igreja é de Deus, é de Jesus Cristo, a igreja não é minha. E eu oro ao Senhor para que eu possa servir a Deus de uma maneira digna. E você também. Mas se houver alguma coisa, eu não vou fazer nada que prejudique a unidade do corpo de Cristo. E para isso, irmãos, tem um momento certo para fazer certas coisas. Tem um momento certo para ter comunhão. Tem as pessoas certas com quem ter comunhão. E tem um lugar certo para ter comunhão. Eu não vou me precipitar. Eu não vou externar aquilo que está dentro de mim. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que estar no Espírito. Porque eu vou dizer uma coisa. Se eu firo, eu danifico o corpo de Cristo, o julgamento de Deus vem. Então o que existe em termos de Apocalipse, irmãos, essas 7 igrejas estabelecem um padrão. Em nenhuma delas Deus falou, saiam da igreja em Tiatira. Houve uma palavra, olha só. Assim, aqui em Tiatira não fala nada. Mais tarde, quando fala da grande Babilônia material, no capítulo 18, aí fala, retirai-vos dela, mas da Babilônia material. Do mundo. Mas na igreja, não houve nenhuma vez a palavra, saiam da igreja em Tiatira. Mas o chamamento é ao vencedor. E Deus hoje de manhã chama você, querido irmão, querida irmã, para ser um vencedor na igreja. Não existe aqui nenhuma igreja perfeita. Em todas as igrejas, nós temos coisas positivas e coisas negativas. E as coisas negativas de cada igreja. Eu vou dizer uma coisa, as coisas positivas das igrejas são quase todas iguais. O desfrute, a palavra, o evangelho, a propagação, o crescimento. Mas as coisas negativas são diferentes. E cabe a nós vencer, irmãos. O grande chamamento de Deus hoje é que nós possamos ser vitoriosos na igreja. Amém? E aqui, irmãos, eu vou
acrescentar algo mais. Para você que está aqui hoje de manhã, eu quero apresentar algo. O Senhor quer se apresentar de uma maneira forte para nós. Para nós podermos vencer na igreja hoje. E claro, a igreja, irmãos, nós precisamos ser os muros da igreja. Uma figura é a reconstrução de Jerusalém. Neemias colocou lá em Jerusalém famílias. Famílias. Lá estava lá o pai, a mãe e os filhos. Numa mão, a colher de pedreiro. Noutra mão, a espada. Por um lado, nós edificamos a igreja. Por outro lado, nós vigiamos, prontos para lutar. E sempre havia alguém de plantão, vigiando, porque os muros não estavam ainda totalmente fechados. Havia brechas. E Neemias colocou famílias em cada brecha do muro, para não deixar o inimigo entrar. Queridos irmãos, eu quero ressaltar aqui a importância de você, sua esposa, seu marido e seus filhos, e seus pais, como família na igreja. Por onde o inimigo vai entrar? É pelas brechas. Se uma família não vigiar, é por lá que o inimigo vai entrar. Cada família que está aqui hoje tem responsabilidade. Irmãos, hoje essa palavra é muito séria. É a visão. Já estamos no tempo do fim, já estamos praticamente na última volta da corrida. Nós precisamos vigiar. Por famílias. Por famílias. Eu acho que em cada lar nós precisamos ser vigilantes. Ter mais um ambiente espiritual. Pais, marido e esposa conversando mais, orando mais. Conversando não só coisas espirituais, conversando coisas humanas também. Porque o bem-estar nosso é muito importante. Os pais conversando com os filhos. O aspecto espiritual também da vida humana, os conflitos que os filhos têm. Tem que conversar. Para guardar. O inimigo entra pela nossa mente. Entra pela nossa mente. Daí as coisas são trazidas para casa. Uma vez, lá no Peru, Roberto Grande e eu estávamos visitando uma família. Nos hospedamos na casa do irmão responsável e da esposa. Daí, só ficamos hospedados lá uma noite. Teve reunião, ficamos hospedados no dia seguinte, de manhã, depois do café, iríamos embora. Daí a esposa falou. Daí o marido falou, você não vai falar para os irmãos o que você está passando? Não, vamos falar, aproveita os irmãos. Daí ela falou que todas as noites tem pesadelo. Às 2, 3 da madrugada levanta e ela fica orando e aparece aquelas imagens na cabeça dela, de monstros. Esposa do irmão responsável. Daí já entendemos, houve uma brecha na casa. Perguntei, irmã, tem alguma coisa aqui relacionada à idolatria, imagens, correntinhas, estátuas? Falou, não, irmão, nós estamos na igreja há muito tempo. Não tem, não. Daí tinha um terceiro irmão que dormiu no quarto do filho. O filho não estava presente. Daí ele falou, eu vi, em cima da mesa, cartas de Yu-Gi-Oh! Lembra disso aí? Yu-Gi-Oh! Da Globo. Da Globo, anos atrás. Yu-Gi-Oh! Aquelas figuras japonesas de monstros e tudo. Aquele jogo de carta que os jovens jogavam. Daí mandei trazer. Ele trouxe e mostrou para a irmã olhou. Está aqui o monstro que estou vendo todas as noites. Está aqui o outro, ó. Estava lá. O que aconteceu? O filho deixou entrar. Passou pelo muro e atacou a mãe. Tem pessoas mais sensíveis a essas coisas. Tem pessoas que não são sensíveis. Pode ter qualquer coisa, não tem problema nenhum. Mas outros, uma pequena imagem, já começa a ver figuras. Começa a ver vultos na casa. Isso é o inimigo que entra. A gente tem muita experiência, mas se a gente fosse, falaria a manhã inteira de exemplos de que a gente perguntou na casa dos irmãos. E que foi solucionado, limpando a casa. Precisamos limpar a casa, irmãos. Limpem a sua casa. Talvez haja coisas lá de que Deus não se agrada. Precisamos limpar a casa. E o inimigo entra por ali. E entra através dos nossos filhos. Nós não aperfeiçoamos bem os nossos filhos, não os fortalecemos, eles trazem coisas. As ideias, todas essas coisas. Tá? Então, apenas um exemplo. Irmão, nós precisamos edificar um muro. Edificar um muro. Hoje a igreja é um candelabro de ouro.
Então agora eu vou ler para vocês Apocalipse 4:5. 4:5. E 5:6. É fácil de lembrar. É Apocalipse 4:5 e 5:6. Tá? Do trono, 4:5 fala, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem, o que, irmãos? 7 tochas de fogo. Que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Aqui vou outra vez aplicar o mesmo princípio que ensinei vocês ontem à noite para estudar a palavra. É o princípio, o método comparativo para você receber a luz. Então aqui nós vemos duas coisas. 7 tochas de fogo e 7 Espíritos de Deus. Tá? Então vamos agora ler o 5:6. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, de novo, temos 7 Espíritos de Deus e na alta coluna, os 7 olhos. Ou seja, comparando aí, o que nós entendemos? Que os 7 olhos do cordeiro são as 7 tochas de fogo. Irmão, nós estamos agora no tempo do fim. Falando de tocha, eu quero usar uma ilustração. No ano passado, houve um grande evento internacional aqui no Brasil. Qual foi? As Olimpíadas. Existe algo simbólico nas Olimpíadas. É a chama olímpica. A chama olímpica, que une as nações. Naqueles 14 dias. O que acontece naqueles 14 dias? É 14 dias? É. O que acontece naqueles 14 dias? Todas as barreiras são colocadas de lado. Os povos se unem, não tem brigas, ali há uma confraternização através do esporte. E daí é trazida a chama olímpica do Monte Olimpo, leva até Atenas, e Atenas vai de avião até, guardado dentro de um recipiente, de um aparato, dispositivo muito interessante. Daí chega a Genebra, daí de Genebra chegou a Brasília. Daí desembarcou em Brasília, daí se acendeu a primeira tocha. Daí houve a corrida da tocha olímpica, de cidade em cidade, através de atletas, através de celebridades. O objetivo aqui não era correr rápido. O objetivo aqui não era ver quem bateu o recorde de velocidade, ou quem corria mais. O objetivo aqui era levar a chama de cidade em cidade, até chegar até o Rio de Janeiro. Então a chama percorreu todo o Distrito Federal e em torno, né, a região centro-oeste, daí foi para a região norte, desceu pelo nordeste, daí foi para a região sul, daí sudeste, daí chegou no Rio de Janeiro. Irmão, nós também estamos numa corrida. Nós somos atletas do Senhor. A Bíblia fala claramente em 1 Timóteo que nós somos atletas. E a Bíblia fala que nós estamos numa carreira. Paulo falou, completei a minha carreira. Todos nós temos uma tocha. A nossa tocha é levar a chama da vida, a chama da esperança, a chama do amor, a chama da luz para as pessoas. A maioria das pessoas já não tem esperança mais. A maioria das pessoas já não tem mais amor, não tem mais luz, não tem mais sentido para a sua vida. E essa chama que nós levamos é a única esperança que elas têm. E eu sei que muitos de vocês correm muito. Estão correndo na vida da igreja por décadas. Alguns menos, mas estão correndo. Todo mundo correndo. Mas eu quero pedir a vocês hoje de manhã, queridos irmãos, que estão na vida da igreja, parem um pouco. Parem um pouco. Não fiquem só correndo. É importante você parar um pouco e dar uma olhadinha na sua tocha. Ainda tem fogo? Talvez você esteja correndo nos últimos 15 anos. Talvez você esteja correndo, quer dizer, 25 anos na igreja. Nos primeiros 10 anos o fogo estava forte. Você corria com a tocha acesa. Mas 15 anos atrás o fogo se apagou e você não se deu conta. Você está correndo faz 15 anos. Para cá e para lá. E você está correndo bastante. Você até pode dizer, eu bati o recorde de velocidade. Eu corro mais do que todo mundo. Mas olha para sua tocha. Já não tem mais fogo, irmãos. A minha pergunta para você hoje de manhã é, eu não quero, irmãos, aqui incitar você, fazer você pular, nada disso. Eu quero que você dê uma boa olhada na sua tocha. Ainda tem fogo na sua tocha?
ou o fogo já se apagou? Eu ouço muitas vezes irmãos responsáveis, ou até irmãos cooperadores, de certa maneira, no bom sentido, fazendo alguma crítica construtiva. Eu penso muito, eu recebo muito o que os irmãos falam. Eu levo diante do Senhor. E muitas vezes parece que a culpa é jogada assim na obra. É que os irmãos que estão na frente da obra estão fazendo isso e aquilo, isso aí, por isso que está acontecendo isso na igreja, tudo. Mas daí, de um mês para cá, o Senhor me falou algo, através desses versículos. Por mais erro que a gente cometa, se tiver fogo, não vai afetar nada. O fogo queima tudo. O que eu daí me dei conta é que nos anos iniciais, 70 e 80, havia fogo nas lideranças das igrejas. Irmãos, eu quero dizer para vocês, havia fogo. Eu morei nos Estados Unidos 10 anos. Mas toda vez que os irmãos escreviam para mim, quando eu voltava para visitar os irmãos, eu sentia fogo aqui. Por isso que as igrejas cresceram tanto. Hoje as coisas se acomodaram, estamos bem maior, estamos mais bem organizados, mas está faltando fogo. É o que aconteceu com Timóteo. Paulo e os presbíteros impuseram as mãos em Timóteo, acenderam a tocha, e Timóteo era um jovem que queimava. Daí Paulo o enviou para Éfeso. Daí ele tentou fazer tudo certo. E o fogo dele se apagou. Se apagou e até ficou doente, com gastrite. Daí Paulo fala, toma um pouquinho de vinho de vez em quando. Então tem irmãos que levam muito ao pé da letra. Irmãos que gostam, o Paulo falou tomar vinho, então existe uma taça de vinho por dia, bom, só que a taça dele é desse tamanho aqui, ó. Daí Paulo falou para ele, Timóteo, o seu fogo se apagou. Você precisa avivar a chama do dom de Deus. A palavra avivar, em português, nossa versão não tem a palavra chama, mas em outras versões tem a palavra chama. Avivar o fogo do dom de Deus. Timóteo, pare. É bom acender a tocha de novo. Irmãos, eu quero falar especialmente do coração para os irmãos da igreja em Campinas. A gente sabe o que vocês passaram. Talvez muitas tochas estejam apagadas. É hora de reacender as tochas. Reacender as tochas e correr para frente. E essas tochas, irmãos, são os 7 Espíritos de Deus. Que são os 7 óleos do Cordeiro. Hoje eu quero que você, irmãos, a gente não está falando muito sobre a vida da igreja ainda. Eu não estou tão preocupado, a gente vai falar na frente, mas eu quero passar isso para vocês. Hoje eu quero que vocês possam ver Jesus Cristo. O Jesus Cristo que está em Apocalipse. Olhando para você com seus 7 olhos. Imagine agora Jesus. Quero que você imagine isso nesse momento na sua presença. Jesus olhando para você com seus 7 olhos. Os 7 olhos do Cordeiro. O Cordeiro é aquele que deu a vida por você. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com a tua mornidão hoje. Ele se preocupa. Não tenha coragem de olhar. Sabe, irmão, quando a gente tem vergonha, a gente não quer olhar. Não quer olhar no olho. Olha no olho de Jesus neste momento. Então Jesus vai fazer algumas coisas. Eu vou falar para você o que ele vai fazer. Primeiro, com seus 7 olhos, que são as 7 tochas de fogo, ele vai iluminar você. Vai iluminar as partes mais interiores do seu coração. Onde estão as insatisfações. Onde estão as críticas? Onde estão as mágoas? Ele vai iluminar. Está tudo ali, ó. As coisas que não me agradam. Daí ele espera você dar a permissão. Ele fala, Jesus, realmente estão aqui. Eu me envergonho, estou exposto.
eu me abro. Limpa, Senhor. Agora, se você não estiver disposto a pedir para o Senhor limpar, não fale isso, porque o que vai vir aqui é drástico, irmãos. Eu vou ilustrar bem. Seja sincero com o Senhor. Se você, o Senhor, peça para o Senhor iluminar. Quando você for iluminado, Ele não vai fazer nada a não ser que você dê permissão para Ele. Se você disser, Senhor, tens a permissão de limpar. Sabe o que Ele vai fazer? Os olhos dele vão virar 7 lança-chamas. As 7 tochas vão virar 7 lança-chamas. E vai queimar todas as coisas negativas. Eu vou usar a ilustração da estância. O que tem acontecido na estância recentemente? Eu quero que vocês orem pela estância. A estância, nesses últimos 1 ano e meio, quase 2 anos já, está passando por uma reformulação. O Senhor está nos dando milagre após milagre. As dívidas estão sendo pagas, a dívida ainda é grande. Os irmãos cooperaram, ofertaram. Tá? Mas só aquilo lá não deu para... Deu para bater uma boa parte, mas ainda tem uma boa parte. E a estância está cortando custo para cá e para lá, irmão, de todas as maneiras. E muitos irmãos da estância que trabalham na estância sofreram. Algumas coisas deram certo, outras coisas não deram certo. O que não deu certo, por exemplo, foi a terceirização da cozinha. Os irmãos, daí por 8 meses, terceirizou e quase que deu um desastre. Perdemos clientes por causa disso. Clientes grandes. Clientes que levavam 10 mil irmãs para a estância. Não estão indo mais. Porque aquela vez que deu a cozinha, não deu certo. Não culpamos nenhum irmão, nenhuma irmã, porque isso requer experiência. Então a estância retomou de novo. Jardinagem. Puxa, você vai para a estância está sempre bonita. Nunca a estância esteve tão bonita como agora. Tudo cortadinho, tudo certinho. Eu quero que vocês orem pela estância para que haja mais eventos. Se for pedir para as igrejas ofertar, não vai ser suficiente. E as igrejas precisam cuidar dos seus locais, do seu evangelho e assim por diante. A propagação do evangelho tem seus custos. Então nós não queremos colocar esse ônus sobre as igrejas. Orem para que haja mais eventos. Orem muito, irmãos. Porque normalmente no primeiro semestre não tem evento nenhum. Então por 6 meses não tivemos nada, irmãos. Nada. Estamos aqui pelo milagre do Senhor. No segundo semestre está havendo mais eventos, mas alguns eventos prometeram levar 3 mil a 4 mil e vieram só 2.800 ou 1.800, coisas assim. Então, o que é prometido, a gente trabalha em cima do que é dos contratos, mas daí vem menos gente. Então, orem especificamente. Se você orar bastante por isso, já é suficiente. Tá? E lá nós estamos tentando fazer a melhor coisa possível. Né? E claro, e hoje, vocês sabem, as pessoas são mais exigentes, as pessoas querem ar-condicionado, querem ventilador, e muitos quartos nossos não tem lá. Então, nós vamos ter que investir. Daí nós vamos pedir ajuda das igrejas para investir nos seus próprios alojamentos. Tá? Então, quem tem alojamento, nós vamos contratar as igrejas para tentar investir. Tá? Mas uma coisa que tem acontecido nos últimos 1 ano e meio é que tem aparecido muito escorpião na estância. Aparece nas casas dos irmãos, que tem crianças. Daí alguns irmãos compraram gatos e galinhas. Você sabe, né, irmãos? Escorpião não tem veneno que mate. Não tem veneno que mate. Não tem como prevenir. Então, tem que evitar, tem que tirar todo o entulho em volta e assim por diante. E gato acaba com escorpião. Não me pergunte como nem porquê. São os mistérios da natureza. Quando Deus criou o gato, Deus deu a ele, o gato, além das 7 vidas, deu ao gato também a habilidade de matar escorpiões. E galinha também. Galinha também. Então, só que galinha suja um pouco, e galinha não é tão bonita assim ter. Então nós vamos tentar comprar galinhas da Angola. E galinha da Angola, por um lado é para comer os escorpiões, é bonito, e o terceiro é para encorajar os irmãos. Quando os irmãos vão para a estância, tudo assim, então, assim abatido a galinha, daí vem a galinha da Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Daí você fala, puxa, ele está fraco também, então eu vou ficar mais forte. Tá? Então, daí tivemos a reunião, 2 semanas atrás, pré-conferência, para preparar a estância. Daí, esse responsável da jardinagem, que é terceirizado, graças a Deus, muito bom, responsável e tudo. Então ele falou,
eu vou fazer uma limpeza onde tem o foco dos escorpiões. Ele fala assim, ele pegou um monte de folhas secas, com a luva de couro, levantou e embaixo, um monte de escorpiões. E eu sabe, daí os escorpiões vêm e entram no alojamento. Falou, eu não vou submeter meus funcionários a se arriscar e ser picado. Recolher as folhas e para onde vão os escorpiões? A única maneira é queimar. Por fogo. Fala assim, não se preocupem, eu tenho licença, tá? Do Ibama para poder pôr fogo. Ele, por fogo, tem que ver a direção do vento, todas essas coisas. Daí um dia, pôs fogo. Daí um irmão me ligou, preocupadíssimo. Vai pegar fogo em todos os alojamentos. Não, irmão, o vento está contrário. Bom, graças a Deus não aconteceu nada. Queimou umas telhas, estava no meio do mato que ninguém mais enxergava. Acho que eles nem se lembravam que tinha aquelas telhas lá mais. E queimou em volta, limpou tudo. Irmãos, talvez dentro de nós haja muito entulho, muita folha seca e embaixo estão muitos escorpiões. Peça para o Senhor, com lança-chama, queimar tudo, queimar tudo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, o mistério da iniquidade está se espalhando hoje. Também já compartilhei no passado. O mistério da iniquidade, a Bíblia fala aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. E essa iniquidade eu comparo como vírus e bactéria. E vírus e bactéria, vocês sabem, se multiplicam na temperatura morna. No frio, eles ficam paralisados, inertes, não se multiplicam, mas estão vivos, estão lá. A única maneira de matar os vírus e bactérias é com fogo. Quando tem uma epidemia, os cadáveres, os milhares de cadáveres e as suas roupas são queimadas. Ninguém vai dizer assim, roupa de todo mundo, tira a roupa daí, eu vou lavar em casa e depois vou usar. Não, tem que queimar. Então eu espero que nós permitamos que o Senhor hoje olhe para nós, nos ilumine e queime. Depois de queimar, os 7 olhos do Cordeiro ainda tem a função. Os 7 olhos do Cordeiro, as 7 lâmpadas, é para infundir o amor dele. O amor acalentador. Aqueles 7 tochas de fogo, já não são mais lança-chamas, mas manda a chama do amor de Deus para dentro de você. Vai olhar para você. Quando eu estava, tendo comunhão com a minha esposa, até hoje é assim. Eu já falei ontem, que estou até hoje mais apaixonada por minha esposa que quando me casei, quando nos conhecemos. Às vezes quando ela olha para mim, eu olho para ela assim, porque os olhos dela me enviam as chamas do amor. E aquilo, esquenta meu coração e eu derreto. Olhem para o Senhor, permitam que Ele olhe para você com seus 7 olhos para infundir a chama do amor de Deus. Para a gente amar o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Bom, então a igreja é o corpo de Cristo, a obra-prima de Deus, o novo homem, o reino, a família de Deus, a habitação de Deus no Espírito, a noiva, o guerreiro corporativo. E o 7, a igreja é o candelabro de ouro. É de ouro. É de ouro. E é candelabro. E agora no candelabro, vamos agora falar do candelabro. São 7 candelabros. O que brilha não é ouro. O que brilha é o pavio. Por isso que a figura do candelabro é maravilhoso. O ouro, o candelabro, o pedestal, mostra o filho, a forma. Quer dizer, o pedestal, o candelabro, a forma, todo o candelabro é o filho. O ouro é o pai. E o óleo, que está nas 7 lâmpadas, o óleo é o Espírito Santo. O pai é representado pelo ouro, natureza divina. O filho é representado pelo candelabro em si, pelo pedestal, as hastes e assim por diante. E o Espírito é representado pelo óleo. E a luz vem através de quê? Do pavio. O pavio é feito de planta, que representa a natureza humana. O pavio somos nós.
aqui nos mostra a cooperação. A igreja é a cooperação entre Deus e o homem. Pode haver um candelabro perfeito, ouro bonito, pedestal e as hastes bonitas, bastante óleo. Mas se o pavio não queimar, não tem luz. Deus é luz. Mas hoje, sem a igreja, Deus não pode brilhar. E você é o pavio hoje. Então o que nós vamos fazer? Acender o pavio. Então vamos permitir que Cristo, com seus 7 olhos, acenda o pavio da igreja. E este pavio não é individual. Esse candelabro é gigante. Não é um candelabrozinho para ficar numa sala. É o candelabro para ficar num monte, no topo do monte de uma cidade. É um candelabro gigante. O pavio deve ser dessa grossura. E o pavio, irmãos, não é só um fio. É todos nós juntos. É um pavio coletivo. E o que o pavio faz? O pavio absorve o óleo, o azeite, o óleo que está na lâmpada. E daí, com fogo do Espírito, o pavio queima e ilumina toda a cidade. De vez em quando o pavio fica preto. Daí o morrão fica preto. Daí o que o Espírito faz? O que o Filho do Homem faz? Ele vem com a tesourinha e corta. E corta. Para tirar o morrão queimado. Para o pavio poder absorver a luz de novo. Absorver o óleo de novo para poder brilhar. Sabe, aquela parte enegrecida, preta, não consegue mais absorver o óleo. Irmãos, tudo isso é figura, mostra o que é a igreja. Por isso a igreja, como candelabro de ouro, é algo maravilhoso. É para os tempos apocalípticos, que são os dias de hoje. Para encerrar, irmãos, na verdade eu quero ainda, tenho um encargo de falar um pouco sobre a revelação da igreja, ainda sobre a visão da igreja. Eu acho que isso é muito importante. Tá? A igreja tem 2 aspectos. Nós já vimos o que é a igreja, todos esses itens, e vimos que o fator principal é a unidade. Não pode haver divisão. Então agora vamos ver a revelação da igreja. Então vamos ler Mateus capítulo 16. Em Mateus 16, é a primeira vez que a palavra igreja é revelada na Bíblia. Tá? Mateus capítulo 16. Versículo 18. Esse versículo 18 está num contexto. Jesus perguntou, primeiramente Jesus teve que tirar os discípulos de Jerusalém. Então, irmãos, assim como João estava na ilha de Patmos, nós precisamos estar no lugar correto para receber a revelação de Deus. Jerusalém era um lugar contaminado com a religiosidade. E lá não vai conseguir receber revelação nenhuma. Então Jesus teve que tirar os discípulos de lá e levá-los para os lados de Cesareia de Filipe. Versículo 13. Ao sopé do Monte Hermon, onde havia um céu límpido, ar puro. E lá o Senhor perguntou para os discípulos, quem que o povo diz que eu sou? Que é o Filho do Homem. Daí eles falaram, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Mas daí Jesus falou, tá bom, isso é o que eles falam, não me interessa não. O que vocês dizem que eu sou? Daí Simão Pedro, que sempre tomava a frente, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí Jesus falou, puxa, Simão Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas, você é bem-aventurado. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso para você, mas meu Pai que está nos céus. Daí vem a revelação. Também te digo que tu és Pedro. Pedro, no grego é Petrus, quer dizer uma pedra pequena, uma pedrinha. E sobre esta pedra, no grego é Petra, que quer dizer rocha. Um bloco de rocha enorme. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Essa é a revelação. Petrus, os católicos no começo falaram, Jesus falou que tu és Pedro e sobre esta pedra que é Pedro, sobre Pedro edificarei minha igreja. Não. Petrus e Petra é diferente. Petrus é uma pedrinha.
Petra é uma rocha enorme. Petrus, ou seja, tu és Pedro. Você é uma pedrinha só. Mas eu vou edificar minha igreja sobre uma pedra enorme, uma rocha, que é o fundamento, a base. Fundamento. Que fundamento é esse? Então, a resposta mais fácil é Cristo. Cristo é o fundamento. É o alicerce. Mas a gente pode ir um pouquinho mais à frente. Esse fundamento é a revelação de que Jesus Cristo é Cristo, o Filho de Deus. Né? Então, daí sobre esta revelação, sobre Cristo sendo Filho de Deus, Jesus iria edificar a sua igreja. A igreja de quem que é? O que Jesus falou? A minha igreja. Então precisa saber, essa igreja é do Senhor. E as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, essa revelação da igreja, eu quero que vocês entendam, irmãos, é a revelação da igreja universal. Não universal reino de Deus, tá? É universal. Igreja universal, no sentido amplo. Ou seja, aqui não fala quem está nessa igreja, aqui não fala o lugar, é igreja no seu sentido geral. Eu vou edificar a minha igreja. Então aqui, o Miguel também falou aqui, umas semanas atrás, eu quero também compartilhar em cima. Deus é muito prático. Um dos itens que causa, queridos irmãos, separação, divisão na igreja, são opiniões sobre coisas práticas. Quando eu falo da igreja, todo mundo aceita. Então vamos lá, vamos falar de coisas práticas, tá? Agora já vamos falar um pouquinho sobre a vida da igreja, tá? Eu quero misturar um pouco. Por exemplo, questão do batismo. Só na questão do batismo já surgiram denominações com o nome de batismo. Porque havia batismo por aspersão e batismo por imersão. Então quem defende batismo por imersão, daí criou um grupo chamado os batistas. Tá? Não estamos aqui para justificar ou falar isso, aquilo. Só quero falar historicamente, essa é a coisa. Então, muitas igrejas hoje existem baseado em suas doutrinas. E no nosso meio, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós cometemos algo que não é muito bíblico, não. E até hoje tem irmãos que praticam. Batizar com garrafa de água. Batizar com copo d'água. Batizar no chuveiro. Então aqueles irmãos que foram batizados, quer dizer que não foram batizados? Eu não me atrevo a falar isso. O importante é a realidade. Biblicamente, a palavra batizo é ir por imersão. É mergulhar. Agora, por força das circunstâncias, lá no interiorzão do Peru, onde o nosso irmão peruano Roberto Graner sempre vai. Lá no interiorzão não tem água. Não tem piscina. Se toma banho uma vez por semana. Com chuveiro. Uma vez, um nosso irmão, aqui não vou dizer o nome, foi para o Peru. Daí, foi num bairro até chique. E sempre havia racionamento de água lá. Daí, o irmão perguntou, quer tomar banho? O irmão falou, quero. Tá bom. Daí ali é o banheiro. Daí o irmão entrou com a sua roupa no banheiro e o irmão anfitrião entrou junto. Entrou junto. E daí o irmão falou, irmão, eu vou tomar banho agora. Pois é, estou aqui para ajudar você. Como assim me ajudar? Falou assim, você entra na banheira, daí eu vou jogando um copo de água em cima de você. É assim que se tomar o banho lá, porque não tem água. Daí o irmão se ensaboava, primeiro jogava o copo d'água, molhava, daí quando ele está pronto, daí o irmão pegava o copo e jogava assim. Vai pedir para encher a banheira? Com espuma lá dentro assim? Não tem. Então ele não tomou banho? Tem certo lugar que não tem. Então um copo d'água. Vou jogar um copo d'água fora? Rapaz, não tem nada nem para beber, você vai jogar em cima do irmão? Mas o irmão que foi batizado, ele experimentou a realidade do Espírito. Agora, se houver água, então não justifica. Vamos batizar por imersão. Então, irmão, é por causa disso que agora vou sair da igreja porque estão batizando com garrafa d'água. Eu vou criticar.
A mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Então, nós praticamos a mesa do Senhor toda semana. Mas a maioria dos evangélicos não. É uma vez cada mês, uma vez cada 6 meses, e alguns só nas vésperas, no dia do Natal. Eu ouvi falar que tem algumas igrejas no nosso meio que vão começar a partir o pão só uma vez por mês. Então vou sair da igreja. Eu vou começar a criticar. Irmão, se a liderança tomou a decisão, vamos obedecer. Ainda é lembrança do Senhor. Você só se lembra do Senhor na mesa? Você não lembra do Senhor todos os dias? É a realidade. Isso justifica a crítica? Você sabe, irmãos, a divisão começa com as críticas. A semente da divisão é a crítica. A semente da divisão é a insatisfação. Estou falando agora da vida e da igreja. Então a visão está lá. Mas na realidade é outra coisa. Quando eu falo a igreja, é o corpo de Cristo, que bonito! Eu choro. A igreja é o novo homem, que bonito! E na realidade? Deus é prático. Por isso que hoje muita gente gosta de ouvir certos pregadores. Inclusive os vários irmãos que saem no nosso meio vão lá reunir com eles. Porque eles só falam da essência. Nós temos de orar. Está vendo? Tem que orar. Mas não dá nada prático. Não fala do horário, não fala do lugar, não fala nada. Nós temos de pregar o evangelho. Mas a igreja nunca saiba pregar o evangelho. Nós temos de ofertar. Daí, a caixinha está tão escondida que as pessoas novas que vêm nem conseguem enxergar. Cadê a caixa para eu não consigo enxergar? Parece que está lá, ó. Então, a oferta, também tem gente que critica. Agora o irmão Dong inventou essa de ofertar na frente, caixa na frente. Isso merece crítica. Irmãos, hoje, quando eu vejo os irmãos vindo para frente, eu olho o rosto dos irmãos, eu quero chorar. De tanta alegria que os irmãos têm. Toca música, os irmãos vêm para frente ofertar. Puxa. Se você ler na Bíblia, Romanos, também 1 Coríntios, é interessante que na Bíblia não fala como ofertar. Na Bíblia não fala como reunir. Não dá método. Tem que seguir o Espírito. A Bíblia não fala como louvar o Senhor. Não fala que hino devia cantar. Roberto Grande até falou, se houvesse na Bíblia, e Jesus cantando, e cantou um hino, só fala cantou um hino, daí foi para o jardim do Getsêmano. Se fala assim, Jesus cantou o Salmo 23, hoje só se cantaria o Salmo 23 na reunião da mesa do Senhor. Então Deus não dá métodos. Nós pegamos aquela observação que Jesus estava lá e havia um gasofilácio lá, daí o pessoal ia lá e depositava. Mas Jesus olhou quanto ele depositou. Então, se queremos seguir o que Jesus fez, então o gasofilácio está lá, mas tem o teu irmão olhando quando ele depositou. Se é para seguir a risca, tem que fazer assim. Mas se você olhar no Antigo Testamento, o povo trazia as ofertas lá para o templo, publicamente. Pá, e trazia. E nós lemos versículos hoje, Atos 2, 41 a 47. E as pessoas traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, havia caixas lá, coisas enormes. E os apóstolos estavam lá e a pessoa trazia tudo para frente. Era assim que eles ofertavam. Mas não tomamos isso como método. E 1 Coríntios 16 e Romanos 16 fala claramente de coleta. Por isso que os grupos cristãos fazem coleta das ofertas. Coletar realmente é passar alguma coisa as pessoas colocar dentro. Então, irmão, se a gente não for brigar por causa disso, então o meu sentimento é o seguinte, irmãos, quando é hora de ofertar, quem quiser vir à frente, venha com alegria. Se você não concorda, venha à frente, irmão, vai lá atrás e deposita na caixa. Deixe os irmãos ofertar com alegria. Por que eu tenho que criticar? Daí termina a reunião, daí os irmãos estão sentados lá. Puxa, que alegria. Olha os irmãos ofertando, amém. Daí quando termina, você vai lá, escondido lá, hein?
E oferta. Eu vou contar a minha experiência, irmãos. Eu vou me expor um pouco. Quantas vezes já tive que me arrepender diante do Senhor? Eu vou me expor bastante, irmãos, para mostrar como é o nosso coração. Eu traduzo para o Mundong há décadas. Eu tenho a minha maneira de falar. Então, às vezes, o Mundong está falando, eu sentia que o Mundong devia falar naquela linha. Hoje o Mundong pegou outra linha. Daí eu estou traduzindo, mas não estou traduzindo muito contente, não. É a primeira vez que eu exponho isso. Espero que vocês não divulguem. E quem está ouvindo pela internet, por favor, não divulguem. Daí, enquanto eu estou traduzindo, quando eu terminar a mensagem, ninguém vai vir para frente compartilhar. E quando termina a reunião, daí vamos vir para compartilhar. E forma fila enorme para cá e para lá, e eu fico ali. Então eu vou ficar criticando. Esse pessoal aí não entendeu nada. Não, eu tenho que me alegrar e me arrepender. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. A minha crítica, a minha opinião. Senhor, por que eu faço isso? Tenho que pedir perdão para o Senhor. Tudo nós devemos fazer pela unidade, irmãos. Pela unidade. O que é tomar a cruz? Se eu não consigo, irmãos, matar minha opinião com a cruz, eu não conheço a cruz. A cruz não é real para mim. O que a igreja mais precisa hoje, irmãos, é a cruz. É a cruz que vai matar a inimizade. É a cruz que vai derrubar as paredes da separação. É a cruz que vai trazer a alegria e a paz no nosso meio. Eu quero aprender mais a lição da cruz. A cruz não é para fazer sofrer, não. A cruz é para me matar. Matar a minha opinião. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho muita opinião, viu? Mas ao longo dos anos aprendi a não dar tanta atenção para a minha opinião. É fazer a vontade do Senhor. Né? Então, graças ao Senhor. Então, esses itens práticos, daí Jesus também. Por isso que Jesus não só revelou a igreja universal, a igreja. Então, eu vou voltar a falar, vários grupos cristãos, para onde foram muitos irmãos nossos, para lá. Eles falam mensagens maravilhosas, mas se você ouvir, eu já ouvi muitas dessas mensagens, são maravilhosas mesmo, mas só tocam na essência, na parte celestial, a igreja. Mas a igreja é prático. Só fala de oração, fala de oferta, evangelho, tudo geral, na essência. Mas não tocam nada prático. O irmão Dong, pelo contrário, o irmão Dong, Deus o colocou no nosso meio. Ele é um dom para o corpo de Cristo. O irmão Dong teve a coragem de tocar nas partes práticas. E é por causa disso que ele é muito criticado. O irmão Lee também. O irmão Lee tocava em muitas coisas práticas. Mais que o irmão Watchman Nee. O irmão Watchman Nee tocava mais na essência. O irmão Witness Lee tocou na prática. Por isso que ninguém quase critica o Watchman Nee. Todo mundo critica o Witness Lee. O irmão Dong também é criticado muito porque ele toca. Ele é um homem prático. Por exemplo, eu vou falar assim com bastante temor. Os irmãos dos Estados Unidos vão dar conferência. Eles vão lá no hotel 5 estrelas, reúnem gente, dão uma mensagem e eu vou embora. O irmão Dong não. O irmão Dong, quem conhece, ele fica. Ele vai lá ver junto o terreno onde os irmãos vão construir. Ele dá sugestões. Ele oferta. Ele ajuda os irmãos a organizar os serviços. O irmão Dong se envolve. Ele não vai dar só uma mensagem e vai embora. O irmão Dong fica. Pelo menos nos anos iniciais, até umas décadas, por várias décadas, ele ficava vários dias. E às vezes ia para um país, ficava 10 dias no país, rodando as cidades, ajudando os irmãos na parte prática. Na parte prática. Irmãos, hoje também, a igreja não é só uma coisa no céu, a igreja está na terra, a igreja está onde nós moramos. Então, por isso que Jesus não só revelou a igreja universal, ele revelou também a igreja na localidade. Então vamos ler agora Mateus capítulo 18, versículo 17. E toda vez que menciona a igreja numa cidade, irmãos, na igreja, no seu aspecto local, olha só, tem que aparecer o lugar,
Tem pessoas e tem problemas. Problemas. Então, lá, Mateus 18. Versículo... eu vou ler o 15 em diante. Primeira menção já é um problema. Se teu irmão pecar contra ti, esse é o problema. Se teu irmão te ofender, esse é um problema da igreja local. Na igreja, na localidade, tem ofensas. Jesus foi bem prático. Edificarei a minha igreja. Que bonito! Onde está essa igreja? Não fala. Quem está nessa igreja? Não fala. Agora Jesus fala. Nessa igreja tem irmãos. E os irmãos ofendem. Se teu irmão ofender-te, ou pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. É o caso ideal. Se porém não te ouvir, e é um irmão teimoso ainda. A igreja tem irmãos teimosos. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Então essa igreja já tem quantos irmãos? Tem você, o irmão que pecou, e mais duas pessoas. Tem pelo menos 4 irmãos já. Tá? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhar. Agora apareceu 3 agora. Então você tem 5 irmãos. Tá? Toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, mais teimoso ainda. Diz-o à igreja. Então tem outros irmãos ainda. Diz-o à igreja. Então diz a igreja. Daí, olha. Pela igreja universal. Igreja! O Roberto Grande não quer resolver o problema. Eu falo assim, o Roberto Grande, porque ele é meu irmão gêmeo, viu? Quem participou da reunião até a noite sabe o que eu quero dizer com isso, né? Igreja! É assim, eu grito para o ar? Para a igreja universal? Não. Quem é essa igreja para quem que eu vou contar? São os irmãos que estão na minha localidade. Tá vendo? Essa é a igreja local. Existe um número de irmãos, existem problemas, e um lugar onde eles se reúnem, onde eu posso encontrar os irmãos. Tá. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Tá vendo? Tá, então vamos ler mais 2 versículos para mostrar a igreja universal e a local. Daí, irmãos, eu peço desculpa, mas vou ter que terminar por causa do horário. Mas a grande parte ficou de fora. A gente continua depois, na instância. Amém? Porque essa questão da igreja não é só em 2 reuniões que vai falar, a gente vai ter que falar dezenas de reuniões. Tá? Então, olha, Efésios 2. Efésios 2. Interessante aqui, ó. Efésios 2, 21. Isso é a revelação da igreja, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Isso é a igreja. A igreja é o edifício de Deus. Bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa é a igreja universal. O edifício de Deus. Que bonito o edifício. A igreja é o edifício de Deus. E esse edifício não é um edifício de tijolos. É um edifício que cresce. Então é um edifício vivo. Edifício orgânico. Igreja universal. Olha o 22. Paulo é prático. No qual também vós. Essa é a igreja local. Vós, vocês, aí em Éfeso. Vocês fazem parte desse edifício, só que vocês moram em Éfeso. Vós também, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Espírito minúsculo. Essa é a igreja local. Igreja na localidade. Então, graças ao Senhor, nós temos a visão da igreja. A visão do que a igreja é o corpo de Cristo, a obra-prima de Deus, novo homem, o reino, a família de Deus, a habitação de Deus no Espírito, a noiva, o guerreiro corporativo, o candelabro de ouro. Mas a igreja tem uma expressão local. E é aí, irmãos, que você e eu entramos para edificar a igreja. Nós estamos aqui para edificar a igreja. A igreja, que é todos esses itens. E daí, irmãos, cada item tem um aspecto da vida da igreja. Então, eu ia compartilhar a vida da igreja como o corpo de Cristo. Aí vem outros versículos. A vida da igreja como novo homem. A vida da igreja como reino. Talvez tenhamos que compartilhar isso lá em Piracicaba. Depois, da conferência. Tá? Então, e na instância, claro, nós vamos compartilhar alguma coisa. Tá bom, irmãos? Louvado seja o Senhor.
Eu vou terminar dizendo o seguinte, irmãos. Eu não vou ler os versículos. No tempo do fim, quando o Senhor falou o tempo do fim, o Senhor falou, assim como foi no tempo de Noé. As pessoas, despreocupadamente, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Mas só Noé e a família foram salvos. Daí, 1 Pedro fala isso, Hebreus fala disso, menciona a arca. A arca que eles construíram, a arca que Noé e sua família construiu, transferiram Noé e sua família para um novo mundo. Então tem um hino que fala...